Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as características ainda gerais dos seres vivos. Nós falamos sobre respiração, nós falamos sobre circulação, nós falamos sobre batimento cardíaco, nós falamos sobre circulação do sangue, todas as características dos indivíduos. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre o crescimento de cada indivíduo. Os indivíduos eles apresentam um crescimento variado. Esse crescimento variado ele pode permitir que os organismos sejam semelhantes do lado direito e do lado esquerdo, que a gente chama de simetria, que é o caso da maior parte dos vertebrados, que apresentam simetria bilateral. Então, eles apresentam uma região anterior, que seria da frente, e uma que é posterior, que seria de trás, tá? Região dorsal, que seriam as nossas costas, e a região ventral, que seria o nosso peito. Então, de forma geral, nós temos uma grande variedade de organismos e a maior parte dos organismos ela apresenta o que a gente chama de simetria bilateral. Tá? Então, essa é uma função extremamente importante. A simetria ela permite uma maior organização dos seres vivos. Mas eu tenho os primeiros seres vivos que surgiram no planeta, os primeiros animais que surgiram no planeta, que são as esponjas, elas são assimétricas, então elas não apresentam essa característica de frente, trás, anterior, posterior, lado direito, lado esquerdo. Uma outra forma que nós temos é a chamada simetria radial. A simetria radial é quando ela cresce em várias direções, norte, sul, leste, oeste. Isso ocorre na maior parte dos animais, como é o caso dos quinidários. E por último, a simetria bilateral, que é a da maioria dos organismos. Principalmente, aí vamos pensar, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes, tá? Peixes, répteis, aves, né? Anfíbios e mamíferos. Então, ela atinge a maioria. A única exceção a gente faz em relação às estrelas do mar. Elas têm simetria radial, porém elas têm uma simetria radial diferenciada, que a gente chama de pentarradial. Ou seja, ela cresce em 5 direções diferentes. Isso permite uma melhor organização dos seres vivos para todas as funções que eles realizam. Mas, na verdade, o foco nesse capítulo é trabalhar um pouquinho sobre o sistema nervoso, a coordenação nervosa. A coordenação nervosa ela começa nos quinidários, que são os primeiros animais a apresentar um sistema nervoso chamado de sistema nervoso difuso. É um sistema que não apresenta uma organização. Ele é multilateralizado. Nossa, Pro, que palavra difícil. Multilateralizado. Ele atinge todos os lados do organismo. Então, ele não entende direita e esquerda quando o animal, ou posterior e anterior, quando o animal é tocado. Quando o animal é tocado, ele sente por inteiro. Multilateralidade, então muitas laterais. Isso se dá por causa da ação de uma célula muito importante e chamada de neurônio, que forma uma rede, mas essa rede ela ainda é desorganizada. Então, eu não tenho uma rede organizada no sistema nervoso, no caso dos quinidários, que são as estrelas do mar, que são as águas vivas, as anêmonas, tá? Todos os organismos, a partir das anêmonas, que são os quinidários, apresentam células nervosas chamadas de neurônios. Inclusive, é por esse fato, pela presença de neurônio, que esses animais apresentam uma célula de defesa que é estimulada pelo neurônio, chamada de quinidoblasto. É uma célula que causa queimadura. Todo mundo já deve ter visto, né, ou ouvido falar de alguém que se queimou com águas vivas, tá? O neurônio, ele é uma célula muito simples, tá? Ela é uma célula que funciona como um fio, transportando energia dentro do organismo, mas não energia na forma de calor, como nós estudamos. Energia elétrica, tá? Chamada de energia bioelétrica, que é um impulso nervoso, tá? Ela é formada, então, por um núcleo, um corpinho da célula, é formada pelo axônio e por ramificações chamadas de dendritos. Para vocês terem uma ideia de como o sistema nervoso é fantástico, para cada novo impulso nervoso, 1000 novas conexões são formadas. Então, não existe nenhuma máquina, nenhum computador no mundo que tenha a capacidade que os neurônios têm, tá? Lembrando que o impulso nervoso ele sempre é na mesma direção. Ele sempre vai pelo dendrito, passa pelo corpo da célula,
corre por todo o axônio, chega aqui e encontra outro dendrito. Então, o impulso nervoso ele sempre vai na mesma direção. Dendrito, corpo celular, axônio, próximo neurônio, tá? Quem faz esse impulso se propagar é uma substância chamada neurotransmissor. O neurotransmissor, basicamente, ele é formado por proteínas, que são substâncias muito importantes, tá? É por causa dessas proteínas que você tem aí o que a gente chama de estímulo-resposta. Ou seja, algo acontece e o meu corpo responde. Pode ser calor, pode ser frio, pode ser uma situação de risco, pode ser algo que eu tenha visto, uma comida que eu tenha gostado, um cheiro que eu gosto. Tudo isso nosso sistema nervoso é capaz de identificar, tá? Bom, como é que funciona o sistema nervoso, então, nos invertebrados, que é o grupo que mais me interessa agora nesse primeiro momento? O sistema nervoso dos pólipos, dos quinidários, ele é chamado de sistema nervoso difuso ou rede nervosa difusa. Os equinodermos, que são as estrelas do mar, apresentam um anel nervoso central e um cordão nervoso que se ramifica para todos os lados. Já alguns invertebrados já têm uma característica um pouquinho diferente, que o Pro já falou isso para vocês. Eles apresentam os chamados gânglios cerebrais, que na verdade é um conjunto de neurônios, e cordões que se espalham para eles sentirem as sensações e os estímulos dos dois lados. Isso acontece com plateumintos, isso acontece com anelídeos e nemateumintos. Olha aqui, ó, o cérebrozinho da minhoca. Isso acontece com artrópodes, a antena é um órgão sensorial. E o Pro, na outra aula, tinha comentado com vocês exatamente sobre esse fator, né? Sobre as características que ocorrem para esses organismos. Eles já apresentam o que a gente chama de cabeça. O Pro falou sobre grau de cefalização, ou seja, a concentração de todos os órgãos sensoriais, visão, audição, olfato, paladar, um pouquinho do tato, tudo numa única região. Isso aumenta a eficiência dos organismos, permite que os organismos consigam funcionar de forma muito melhor, ok? Então essa é uma característica, tá? E aqui ele fala, né? Se você acredita em vida inteligente fora do jardim, uau, achei 2 borboletas. Não. Na tirinha, as aranhas são confundidas com borboletas, o que lhes causa indignação. No entanto, em relação à classificação, aranhas e borboletas têm semelhanças. Lógico, elas pertencem ao mesmo filo. Como diferenciar aranhas de borboletas? Bom, a gente vai classificar de acordo com o número de patas, presença de olhos, ausência de antenas, tipo de respiração, que nós já estudamos, né? Respiração traqueal nos insetos e filotraqueal nos aracnídeos, desenvolvimento direto nas aranhas, desenvolvimento indireto nas borboletas, porque a borboleta sofre metamorfose, né? Então essas são as formas que você tem de classificar. Como se apresenta o sistema nervoso dos artrópodes? Eles já apresentam um gânglio cerebroide, um cordão nervoso dorsal e um cordão nervoso ventral. Então eles já são organismos muito mais complexos, sistema sensorial muito bem desenvolvido, aparelho bucal bem desenvolvido, tudo isso a gente já viu, né? Parte dos conteúdos que a gente já estudou. Que diferença anatômica apresenta o sistema nervoso de artrópodes em relação ao quinidário? Gente, acabei de falar. O sistema nervoso de quinidários ele é difuso, ele é espalhado, ele é uma rede. Enquanto o sistema nervoso dos artrópodes ele já apresenta um amontoado de células nervosas que a gente chama de gânglio cerebroide. Então ele já funciona como um cérebro igualzinho o nosso. Em relação ao cordão nervoso, qual a posição que ele ocupa nos invertebrados? Bom, vamos olhar aqui um quilópodo, um pouquinho antes, né? O Pro mostrou aqui, ó. Olha aqui, ó, um cordão nervoso ventral. Ó, um cordão nervoso ventral nesses organismos, ok? Então essa é uma característica, eles apresentam um sistema nervoso ventral. Eu tenho espécies que também têm sistema nervoso, cordão nervoso dorsal, mas é menos do que na maioria. Então a gente considera que a maioria é ventral, tá? Então essa é uma característica importante, ok? Em uma partida de futebol, recomendo se a arbitragem interromper a jogada imediatamente a um choque. Gente, todo mundo sabe que bateu a cabeça, a gente não pode ficar dormindo, não pode ficar em repouso, a gente tem que continuar com os olhos abertos por causa de um problema que a gente chama de concussão, né? Que é um possível coágulo que pode se formar, uma ferida, uma bolha de sangue que pode se formar aqui quando a gente bate a cabeça.
A mãe da gente já falou muito sobre isso, né? Bom, como é que é o nosso sistema nervoso, então? O Pro já tinha comentado com vocês sobre os tipos de sistema nervoso, e o sistema nervoso dos vertebrados ele é muito igual, muito igual, porém a diferença entre eles é o tipo de desenvolvimento. Então você olha o peixe, ele tem um cérebro menor, mais alongado, cerebelo pequeno, um tronco encefálico também pequeno. Quando você olha do réptil, é completamente já mais dobrado, e o Pro já comentou isso com vocês na outra aula, no outro vídeo, o Pro falou para vocês que quanto maior o número de curvas, dobras, maior a complexidade das estruturas, melhor elas funcionam. Então isso já é uma coisa que o Pro já vem recorrente falando para vocês. Até chegar no cérebro de um mamífero, olha só o cérebro do mamífero, com o entendimento de um cérebro bem desenvolvido para todas as espécies, um cerebelo bem desenvolvido e um tronco encefálico muito bem organizado. Então, óbvio que dentro do... não é mais evoluído, a gente já discutiu sobre isso. A gente está falando em maior grau de complexidade e os mamíferos eles estão no topo desse grau de complexidade, tá? A medula espinhal transporta as informações, que é muito importante, né? Então ele pergunta, né, ao analisar os encéfalos de diferentes grupos de vertebrados, que diferença você mais observa? Qual que é a mais importante? O tamanho do cerebelo é a principal, tá? E a quantidade de sulcos nervosos ou sulcos cerebrais. Sulco com L, que significa dobra, né? Então, os sulcos de mamífero, né, os sulcos cerebrais dos mamíferos, eles são muito mais curvados, portanto, eles apresentam um cérebro muito mais complexo. Essa diferença pode ser associada a outras características dos vertebrados que favorecem a exploração do ambiente? Cara, na verdade, assim, para cada grupo, o cérebro está disposto numa característica. Os tubarões eles têm um olfato muito mais aguçado que o nosso, né? Mas o que a gente tem de diferença principal é a capacidade de produzir ferramentas, coisa que os outros animais não têm. Quanto a essa característica favorecer na exploração do ambiente, eu discordo porque cada bicho tem a sua característica e o seu cérebro é usado diferente. As cobras, por exemplo, não enxergam, mas apresentam uma língua bifurcada altamente desenvolvida que consegue montar no cérebro dela o ambiente que ela tem ao redor. Então isso é muito relativo para o discorda dessa ideia, beleza? E o sistema nervoso periférico, né, ele permite que os animais recebam um estímulo e deem uma resposta. Então a visão ela está associada ao sistema nervoso central, porém ela faz com que a coruja, por exemplo, movimente todo o seu sistema nervoso locomotor, né, associado à musculatura, né, que é o seu sistema nervoso somático, que é o sistema nervoso associado a movimentos voluntários, mas recebendo um estímulo que é externo, não esquece desse fator. Isso é fundamental, tá? Então, ele diz, né? Cite situações em que o seu cérebro atua. Pô, nessa aula, você está me ouvindo, você está me vendo, esse professor bonito com essa barba branca, você está vendo o seu computador, você vê o sol, você ouve sua mãe brigar com você, você põe a mão na água quente, você tem a percepção do calor, você segura um copo gelado, você também tem a percepção do frio, que na verdade frio não existe, mas falta de calor. Você faz atividade física, você sua, em todos os processos o cérebro ele está atuando. De acordo com o texto, de que depende a saúde cerebral? Resposta simples do Pro: estímulo. Seu cérebro precisa de palavras, precisa de estímulo, precisa de ações, precisa ser movimentado, precisa ser pensado, precisa ser desafiado. Quanto mais o seu cérebro é desafiado, mais o seu cérebro funciona. Ele fala que atitudes devem ser adotadas para se manter um cérebro ativo em idade avançada. Leitura, atividade física, porque ela permite liberação de substâncias muito importantes para o cérebro, como dopamina, serotonina, que são substâncias que mantêm o nosso cérebro conservado. Leitura, estudo, informação. Você não pode deixar o seu cérebro sem estímulo. Você conhece alguém que apresente problemas de memória? Bom, o Pro pode falar tranquilamente. Ele perdeu uma tia com mal de Alzheimer, né? Minha tia morreu aos 79 anos e quando ela via a gente assim, ela já não reconhecia mais. Então esse também era um problema muito sério para a gente. Bom, vamos entender um pouquinho nos animais, né? A gente pode fazer essa sessão extra aqui de uma maneira bem tranquila. O Pro vai fazer 2 exercícios.
e aí a gente continua fazendo algumas considerações na nossa aula de Zoom, beleza? Ele fala, nos animais a seguir, identifica a região do corpo posterior e anterior. Então vamos olhando aqui, ó, essa região aqui, né, dorsal do cão, tá? É a região posterior, peito do cão, região anterior e ventral, tá? Aqui é a cabeça, aqui é o dorso. Região ventral do passarinho, região anterior, região dorsal do passarinho, região posterior, tá? E ele fala, a simetria de cada tipo de animal está relacionada à forma como eles exploram o ambiente em que vive. Se fixos ao substrato, que é séssil, ou movimentando ativamente, nécton, que a gente fala em biologia, explique essa relação mostrando como usufruem dos recursos ambientais em cada caso. Bom, se o animal é fixo ao substrato, normalmente ele tem uma estrutura de filtração. Então, ele vai ter um sistema mais simples, ele é um animal que não tem muita movimentação, então ele vai ter um sistema nervoso pouco desenvolvido. Já um animal de movimento, ele tem todos os seus sistemas muito bem aguçados. Então, ou ele pode ter uma boa visão, ou ele pode ter um bom olfato, ou ele tem uma grande velocidade, né, que isso também é um fator extremamente importante, né? Então, esses são fatores que a gente tem que observar nos organismos, beleza? Então, eu paro aqui para a gente poder depois continuar essa sessão extra. O Pro vai buscar outros exercícios para a gente trabalhar, mas por enquanto é só. A gente fecha esse primeiro conteúdo, né? E aí a gente vai discutindo algumas questões mais importantes dentro da nossa aula de Zoom, beleza? Beijo, galera. Até a próxima aula.